Bom, esse vídeo então é a continuação do nosso cestinho. Se você perdeu, chegou aqui agora e não sabe como fazer o começo, eu gravei um vídeo fazendo essa base, explicando como continuar e tudo mais, mas toda a parte perfeita. Estrelinha perfeita? Temos. Essa finalização aqui com baixíssimo? Temos também. E eu ensinei tudo isso no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card também. E provavelmente ele vai estar aqui do lado nas pesquisas quando você for procurar, vai estar lá também. Depois de você assistir aquele vídeo, volta para esse vídeo aqui que eu vou mostrar agora para você a subida. Como fazer essa subida perfeita aqui de 90 graus, sabe? Que fica aqui com aqui. Que eu sei que muita gente abala ou afunila. Eu vou te explicar o porquê que isso acontece aqui. Você vai ver que é fácil, é simples e é lógica. Depois que você aprende isso aqui, você consegue fazer em qualquer peça aplicação desses segredos dessa lógica. Tá bom? Então, vamos ao passo a passo de hoje. Esse vídeo aqui é a parte 2 do vídeo do porta-cacto perfeito que eu tô fazendo com vocês. Eu expliquei a base, por que que eu vou usar 2 agulhas. Eu expliquei como é que a gente faz esse trilho pra subir, pra ficar com essa marcação embaixo. Eu expliquei fechamento invisível, tudo na parte 1. Pra você acessar, é só você clicar aqui no card ou na descrição do vídeo. E aí você pode acessar toda essa primeira parte que a gente fez, porque nesse vídeo a gente vai continuar. Quando você faz a primeira parte, vai sobrar esse fio que fica aqui do lado, vai sobrar essa parte aqui. E eu sempre gosto de fazer a primeira carreira da subida com o fio conduzido dentro. Por que que eu faço isso? Porque ele vai ficar com todas as carreiras do mesmo tamanho. Se você analisar para entender o porquê, quando eu faço essa primeira carreira aqui, ela fica menor do que as outras. Porque o ponto centrado eu preciso de 3 pontos, 3 fios que ficam dentro do meu ponto para eu travar ele. E se eu olhar aqui, eu vou ter apenas 2, que é apenas esses 2 tracinhos que ficam aqui. É por isso que quando você faz crochê e você tá fazendo a subida de um cesto, a primeira carreira fica pequenininha. E as outras fica normal e daí sobe. Por quê? Porque tem menos fio dentro. Para isso, eu uso um conduzido nessa primeira carreira. Aqui, ó, desse jeito. Tá vendo? Eu simplesmente passo um fio solto e vou fazer o ponto com esse fio no meio. E aí, eu vou ter esse meu fio conduzido aqui. Eu gosto de fazer isso com o fio totalmente separado. Vou deixar esse fio aqui dentro mesmo, deixar aqui e vou pegar um outro fio para começar a fazer a minha peça. Mas se você sobrou um pedaço de fio ainda, você pode utilizar esse mesmo fio. No meu caso aqui sobrou. Ah, Laísa, mas o meu fio, ele finalizou certinho com esse baixíssimo que eu fiz. Acabou o meu fio. Aí você pode pegar um novo fio, dar essa volta aqui, que nem eu fiz aqui, e agora a gente vai começar a subir a minha peça. Pra começar, então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, tudo bem certinho aqui do lado, até dar a volta toda, aqui. E aí, geralmente, eu pego nessa parte aqui mesmo, ó, que começou a unir os dois, pra eu começar a fazer o primeiro ponto. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem bem certinho. Eu vou fazer essa primeira carreira apenas em cima dessa trança que fica aqui, ó, desse jeito. Apenas aqui. Então, vai ser nessa parte que a gente vai pegar aqui o trilho. Eu gosto de deixar o meu fio, ele saiu daqui, vou pegar num pontinho aqui um pouco mais pro lado. Então, talvez nesse aqui. E agora eu vou usar a minha agulha menor. Sim, gente, usa agulha menor para sua peça ela não abrir e ela ficar retinha. Eu venho colocando a minha agulha nesse trilho que tá aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Pegando o trilho deitado. Coloco aqui em cima o meu fio que eu dei a volta aqui do fio conduzido e vou pegar agora, cuidando para não puxar, o fio do rolo, que na verdade é o que sobrou aqui, né? Eu vou trazer para frente, que dá altura, dá um pouquinho mais de zoom. E aqui eu vou fechar. Ó. O que que eu fiz? Eu fiz o meu ponto pegando esse trilho que a gente fez em cima. Aqui do lado vai ficar essa trança que eu quero que fique para dar o acabamento. E eu fiz o meu fio conduzido para ele ficar um pouco mais gordinho. E eu vou fazer em todos os pontinhos aqui agora. Eu sempre pego aqui, ó, o próximo, o trilho todo que tá aqui do lado, vendo o vizinho todo. Deixo o meu redondo por cima e pego o meu fio do rolo pra cá. Dou altura e fecho. Ó, o meu fio ele tá quase acabando. O que eu vou fazer? No próximo ponto, eu já vou trocar o fio. Eu não gosto de fazer emenda, de costurar, de colar, porque eu acho que isso perde tempo. Então, o que eu faço? Venho no próximo ponto, trago pra frente. Sempre tem que ficar um pouquinho do fio sobrando. Eu só seguro ele aqui e vou pegar um fio novo aqui agora. Lembra sempre de dar a puxadinha, né?
E o próximo fio que eu pegaria seria o fio de trás, passar por meio dessa laçada para fechar. Só que em vez de eu pegar o próprio fio, eu pego o fio novo. Eu engato aqui, ó, deixo um pedacinho dele e fecho. Pronto, agora eu estou com um fio novo. Aqui eu fico com dois fiozinhos que eu posso usar eles aqui no meio da próxima carreira. Mas como eu uso o conduzido para ele dar enchimento, eu estou colocando mais dois fios, então vai ficar mais gordo. O que eu faço? Os próximos dois pontos eu dou uma apertada um pouquinho mais. Então você aperta um pouco mais o seu ponto para ele não ficar tão gordo por conta da quantidade de fios que tem dentro dele. Tá? Então ele ficou um pouco mais apertado. E agora esses dois fios a gente deixa e não leva mais. A gente deixa só aquele do redondo aqui no meio. Sempre pegando o trilho, da altura, fecha e vai ajeitando. Outra dica muito legal do crochê com fio de malha é a gente ajeitar. Porque ele é um tecido e quanto mais a gente ajeita, mais bonitinho ele vai ficando. Eu preciso ajeitar ele para ele ficar bem certinho. Os pontos ficarem uniformes e tudo mais. E assim a gente vai dando a volta. Quantos pontos que eu vou ter aqui? Exatamente a quantidade de pontos que eu tenho na última carreira que eu fiz aqui na base, que no meu caso foram 14. Aqui eu vou ter 14 também. Ó, eu vou dando a volta aqui até chegar aqui. Pronto, cheguei aqui no meu último. Se ficou com dúvida, confere, tá bom? Às vezes ele fica um pouquinho mais para dentro, tá vendo? Bom que isso acontece, porque isso quer dizer que ele não vai abaular e ele não vai também ficar muito afunilado. Por quê? Porque a segunda carreira é a que dá o volume, não é a primeira. Então, na segunda carreira, se ele continuar a ficar afunilado assim, aí a gente precisa aumentar a agulha e não usar uma menor como a gente está fazendo, tá bom? Como é que eu faço aqui o fechamento da carreira? Igual como eu fiz na base. Vou puxar o meu fio, deixar um pouquinho maiorzinho, vou vir aqui no primeiro deitado, porque ó, o meu primeiro ponto ele tá aqui. Esse aqui é o que tá deitado, é sempre no deitado, por quê? Porque essa laçada aqui ela vai formar o primeiro ponto sempre. Por isso que eu sempre conto o meu primeiro ponto. Puxo, tiro e deixo ali. Agora eu vou vir aqui no meu ponto do de baixo, que foi o primeiro que eu fiz, e eu pego no centro. Como aqui não é nó inicial, o centro ele fica igualzinho os outros, ó. Coloca lá, pega o fio do rolo, traz pra frente. Eu vou dar altura e vou fechar. Aqui agora também, na subida, a gente não faz mais um ponto aumentado, a gente faz só um ponto em cima de outro ponto. Como que eu faço isso? Eu fiz um ponto aqui, no do próximo eu venho, coloco, trago o fio. Lembra que aquele pequenininho tá ali ainda, né? Dou aqui a altura. Agora eu vou colocar dentro desse e vou puxar esse junto com esse, porque esses dois vão formar uma laçada só. Aqui. Aqui é o único lugar que fica com duas como um fechamento, ó, tá? Venho aqui no próximo, vou dar altura e vou fechar. Aqui ele fica com os pontos assim e aqui atrás ele fica perfeito, o fechamento não aparece. Esse fio aqui é do outro lá que a gente vai cortar depois. E eu vou fazendo em cada ponto. Quando a gente deixa um fio conduzido entre os pontos, na parte de baixo, o que que eu preciso cuidar? Para quando eu for colocar a minha agulha, eu não pegar eles. Tá vendo que eles estão aqui, ó? Eu tenho que pegar em cima. Por quê? Porque senão eu vou estar passando esse meu fio para outra carreira. E vou engordar a outra carreira. E aqui a gente quer elas com o mesmo tamanho. E elas estão ficando com o mesmo tamanho. Tá vendo? Puxo aqui, dou altura, fecho. E vou ajeitando todos os fiozinhos. Ajeitar é um outro segredo. Quanto mais eu ajeito a minha peça, mais ela fica mais retinha, porque a malha ela é maleável. Então, quanto mais eu ajeito, mais ela fica certa. E como é que eu ajeito? Esticando cada ponto, alinhando, arrumando. Conforme a gente vai fazendo crochê com o tempo, a gente vai conseguindo fazer isso automático. Aqui, como eu estou explicando, eu paro, eu mostro para vocês como é que faz, mas vocês vão com o tempo fazendo bem automático. E olha, tá ajeitando, tá subindo retinho, tá vendo? Tudo ficando certinho. Aqui em todos eles, ó.
aqui. Tô chegando aqui no final da carreira. Confere de novo se deu 14 pontos, para ver se tá com a mesma quantidade certinha. Assim, ó. Certo? Ó, tá vendo como ficou? Bem ajeitadinho. E quando a gente olha aqui, ó, ele não deu afunilada, ó. Ele tá retinho. Se ele ficou pouca coisa mais para dentro, não tem problema, porque no final a gente vai fazer um acabamento aqui que vai deixar essa parte reta. Então, essa parte aqui, ó, ela sempre fica um pouco mais para dentro. Isso é normal. Comparado com essa aqui, o que eu tenho que analisar? Se essa parte aqui, ó, tá reta. Se eu olho de cima, essa aqui tá reta. E ela tá, ó, toda retinha, tá vendo? Então, eu sei que a minha peça, depois da segunda carreira, ela não vai abaular. Ela vai permanecer. Claro que isso aqui vale para peças pequenas. Se for uma peça bem maior, eu considero geralmente a partir da quarta carreira se tiver reto, tá? Puxa aqui um pouquinho mais, deixa. Venho aqui, ó, no meu fechamento, de trás para frente e levo para lá. Deixo ali, né? Venho no que tá bem aqui embaixo, coloco a minha agulha no centro e trago esse fio para cá. Que eu vou dar altura e vou fechar. Venho no próximo, coloco a agulha aqui embaixo, traz o fio, dou altura e aqui eu fecho meu ponto colocando essa laçada do fechamento, juntando com essa aqui, formando uma só. Puxa, estica e ajeita. Viram? E aqui eu vou continuar em todos os pontinhos, é dar altura e fechar. E mais uma dica. Quando a gente faz crochê, a gente tende a tombar os nossos pontos. Quanto menor a peça, mais visível fica. Tá vendo que o meu deu uma pequena tombadinha aqui, ó? Isso é normal, tá? Como que a gente arruma isso? Eu sempre vou fazer o seguinte: eu vou vir com a minha agulha aqui no centro, vou trazer para cá, e em vez de eu só dar a altura para fechar, eu vou puxar para a direita. No meu caso, que eu sou canhota, que eu sou destra. Se você for canhota, você vai puxar para a esquerda, tá? E aí o que que eu fiz? Meu ponto ficou bem mais reto que o outro. Porque quando eu vou puxar esse aqui, aí ele vai ficar reto. Então a ideia é ele fechar no lado, ó, ele fechar lá no tombado para lá, para quando eu trazer ele ficar reto. E olha que a diferença destas duas carreiras para essa aqui. O ponto tá bem mais reto, tá vendo? Porque só aqui eu comecei a fazer isso. Puxa pro lado, justa, ó, e arruma. Olha aqui, bem mais retinho esses pontos, tá? É assim que a gente faz. Quantas carreiras que eu vou fazer na subida, então? Eu vou fazer a quantidade de carreiras que eu quiser para o meu cacto. Tem gente que tem um pote bem pequenininho do cacto, tem gente que tem um pote maiorzinho. Então, você vai fazendo aí a quantidade de potinhos, né, de altura que você quiser. É só fazer a mesma coisa, fazer o fechamento, subir a carreira, né, fazer o fechamento invisível, subir, dar a volta toda, quando chegar aqui de novo, fazer o fechamento. E sempre vai ser assim, tá? E aí depois que fez, dá uma ajeitada, ajusta certinho, ó. Pega o cacto e vê se deu o tamanho certinho. No meu caso ainda falta uma carreira só que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer essa uma carreira. Vou fazer o fechamento, fazer mais uma volta inteira. E quando voltar aqui, eu vou voltar para mostrar para vocês como que a gente faz o baixíssimo na parte de cima também. Fiz a quarta volta, ficou um pouco mais altinho. Eu queria que vocês reparassem alguns detalhes aqui. Essa carreira aqui, ó, ela ficou do mesmo tamanho que as outras. Essas duas aqui ficaram maiores, estão vendo? Por quê? Porque conforme a gente vai subindo uma peça, a gente vai soltando a mão. Isso é normal e acontece realmente com a nossa peça. Por quê? Porque a gente vai criando confiança. E aí acaba ficando assim desse jeito mesmo, infelizmente, tá? Mas se a gente pensar nisso no decorrer da peça, a gente consegue tensionar menos. Quer dizer, tensionar mais e não afrouxar. E aí vai manter o mesmo tamanho. Mas não aconteceu em toda a peça isso não, tá? Aqui em cima também eu mostrei pra vocês como é que eu puxo pro lado pra deixar sem ficar torto. E aí por causa disso a gente acaba soltando um pouco mais o ponto também. Mas aqui era pra mostrar pra vocês que esses detalhes é que fazem a nossa peça ficar perfeita. Ajeita, ajusta, tudo bem certinho. Fiz aqui tudo, então subi 4 carreiras, fiz aqui todinho ela. E se a gente olha de cima, a gente percebe que essa trança ficou realmente mais pra dentro, porque o resto tá retinho com a parte lá de baixo. É isso que eu preciso ver.
não essa parte daqui de cima. Para arrumar isso aqui e deixar do mesmo tamanho, eu vou fazer o mesmo acabamento que aqui embaixo, que é esse baixíssimo. Para isso, eu gosto de tirar a minha agulha e eu vou fazer a mesma coisa que lá embaixo. Eu vou dar 5 voltas, que é 1, 2, 3, 4, 5 voltas e vou fechar aqui, ó. Tá? Desse jeito. Para fazer o baixíssimo, puxo todo esse fio para cá. Vou vir como que eu fosse fazer o meu fechamento, pegando o primeiro que tá deitado aqui e vou levar todo esse fio para lá. Assim. Fiz esse primeiro tracinho. Aonde saiu esse tracinho, eu vou pegar somente a laçadinha de trás. Pra pegar esse aqui e trazer pra cá. Aqui. Bom, aqui eu vou ajustar. E finalizei o meu contínuo que vai ficar aparecendo na parte de cima. Para fazer o baixíssimo, eu vou vir no ponto que tá pra cá, ó. Eu vou pegar aqui em cima. Não é centrado, tá? É pegar aqui, ó, entre os pontos. Vou trazer esse pra cá. Aqui eu vou dar um pouquinho de altura. Vou vir no próximo, vou trazer pra cá. E já vou passar essa dentro dessa, assim. No próximo, vem pra cá, essa dentro dessa. No próximo. Aqui, gente, vocês não podem apertar. Se quiser, dá pra fazer até com agulha 12, que foi a mesma que a gente estava usando quando fez aqui embaixo, que é pra soltar. Se você apertar aqui, ó, não vai funcionar a questão de deixar mais abertinho e mais folgado pra preencher e ficar reto com a parte de baixo. Não vai dar certo, tá? Precisa fazer a peça toda folgadinho aqui em cima, senão vai apertar. Sempre vai abrindo, vai esticando e ele vai formando esse mesmo trançado aqui e aqui. Até o final, pra gente fazer um fechamento de contínuo para acabar, e aí usar a agulha de tapeceiro para finalizar. Quando eu ia fazer o próximo, já estava saindo um. Então eu puxo todo para frente, porque terminou. Ficou bem grande esse fio, sobrou bastante no meu caso. Então eu vou cortar menorzinho. Vou vir na primeira trança formada desse lado, para pegar os dois, fazer o contínuo. Leva para lá. Aqui. E agora, só o de cima para fazer o contínuo aqui. Aí eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar esse fio, que ele sai bem no meio, junto esses dois aqui, ó, leva lá pra trás. Aqui, ó. Assim ele fica com a trança certinho. Olha só, gente, que cesto mais retinho, sério. Coisa mais linda. Abre aqui, né, porque ele às vezes acaba apertando um pouquinho, isso é normal, ajeita, ajusta. E esse fio aqui eu vou fazer com uma agulha de tapeceiro. Então, o que que eu faço? Eu pego a agulha, vou colocar esse fiozinho aqui, ó, dentro dessa parte. E eu vou levar. Eu devia ter deixado um pouco mais de fio, na verdade. E eu vou levar esse fio todinho lá pra dentro. Ó, ficou pra dentro. E aí eu posso trazer pra fora ou fazer pra dentro. Como é um cesto muito pequeno, eu vou mostrar pra vocês pelo lado de fora, tá? O que que eu faço? Eu pego a tesoura e eu vou cortar bem rente. Aqui. Pego um pinguinho de cola. Geralmente eu uso Super Bonder. Coloco bem pertinho. Colo e fecho no meio pra não aparecer. E aí assim, ó, ficou pronto o nosso cestinho de cactos. A gente coloca o cestinho aqui. Olha isso, gente, que coisa mais lindinha. Aqui ficou do tamanho bem certinho. Se você tem um cacto que ele é um pouco maior, você pode usar com uma carreira a mais aqui da base, tá? Se for um cacto menorzinho, você pode usar uma peça assim. E assim ficou pronto o nosso cestinho. E no final, o nosso cestinho ficou assim. Claro que tem aquele outro detalhe que eu falei pra vocês aqui que eu vou ensinar, que eu ensinei, né, como fazer para que não ficar tombado, que no meu caso tombou porque eu esqueci de fazer. Eu tava explicando ali, acabou esquecendo. E fazer só nas últimas carreiras não adianta, tem que ser desde o início. Mostrei tudo pra você. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, do vídeo anterior. Se esse vídeo te ajudou, se você ficou com alguma dúvida. Porque eu pretendo fazer conteúdos que vão te levar a um crochê perfeito daqui pra frente. De uma forma que você, não importa o nível que você esteja, você consiga alcançar a perfeição.
Se você não sabe, eu tenho um curso que eu ensino milhares, milhares mesmo, porque é mais de 1000 alunas a chegarem ao crochê perfeito. E muitas delas têm o crochê dos sonhos, vendem mais por conta disso e fazem aqueles detalhes que às vezes a gente fica triste, não gosta da peça por causa de pequenos detalhes que a gente acaba tendo. E nesse crochê que eu ensino, nessa lógica, eu ensino todo o porquê de todos os tipos de formatos de peças. Assim você consegue aplicar em todas as peças mesmo o que você quiser fazer de segredo e o que você quiser ter de peça perfeita. Então, se você quiser ser a minha aluna perfeita, se você quiser ter um acompanhamento através de mentorias, ter, junto com os desafios, participar do grupo do WhatsApp onde eu estou, é só você aqui embaixo clicar e fazer parte da minha comunidade Ser Aluna Perfeita, onde você vai ter todo o meu apoio para ter peças perfeitas do jeito que você quer, tá bom? Então, quem é minha aluna tem um acesso a conteúdos que eu jamais liberarei aqui, mas vocês conseguiram ver um gostinho só com algumas dicas nesse cestinho aqui, deixar ele de um jeito perfeito, tá bom? Então, se você tiver o desejo, é só clicar aqui embaixo. E se você for com qualquer dúvida desse cestinho, pode escrever aqui embaixo também, que eu estou ajudando. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o seu like aqui se você gostou dos segredos que eu revelei. E no próximo vídeo a gente vai ter muito mais conteúdo. A gente se vê. Um beijo, um abraço e bom crochê. Tchau, tchau.